Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas Um Podcast. Eu tô de volta, minha filha nasceu, eu tô muito feliz, ela está muito saudável. E hoje aqui temos que também apresentar a mais nova milionária, não é mesmo? Milionária. Olha, gente, não é por nada não, mas se cada um de vocês, meus seguidores, me derem R$1, eu acho que daí eu me torno uma milionária aí financeiramente. Mas eu tô brincando, tá, gente? Não vamos fazer isso não. Pelo amor de Deus, senão eu vou ser cancelado falando que eu estou extorquindo o dinheiro dos meus seguidores. E como é ter 1 milhão de seguidores, Marisa? Tá feliz com a notícia? Ganhou plaquinha? Ganhou o boné do Super Mario lá? Ah, eu fiquei super feliz. Eu não esperava que eu fosse bater 1 milhão de seguidores esse ano. Então foi uma coisa assim, que foi muito além das minhas expectativas. A minha meta era 300 mil seguidores. E duplicamos essa meta e eu estou muito feliz. Sério, gente, muito obrigada. Eu sei que a maioria de vocês que escutam meu podcast me conhecem do TikTok e tal. A maioria de vocês vem de lá, então muito obrigada de verdade. Obrigada também por sustentar esse podcast, porque além de eu ter batido 1 milhão de seguidores, a gente bateu a marca de 100 mil plays nesse podcast. E pra quem não sabe, isso é uma marca muito importante pra podcasts, então a gente tá muito feliz com essa notícia também. Então tá sendo um final de ano muito agradável, né? Sim, a gente chegou a 100 mil. Tivemos métricas muito legais no Spotify. Vou até colocar algumas métricas que foram muito incríveis na nossa retrospectiva, principalmente a questão de terem 3.380 pessoas que têm a gente como podcast mais ouvido delas. É muita gente. Foi uma coisa que eu fiquei muito em choque. Eu não imaginei que ia ser tudo isso de pessoas. Foram as pessoas que estavam, né, no top 5. E isso é uma coisa que é só do Spotify, né? A gente não conseguiu ter acesso aos outros aplicativos, mas já mostrou uma coisa muito significativa. E pra dizer que o Spotify é apenas 40% ou 60% do nosso público. Então tem muito mais gente. A gente queria agradecer a todos que nos apoiaram, todos que nos ouviram. E a gente tá em 8º também no Spotify agora. Então a gente tá muito feliz. A gente só tem a agradecer, só tem acontecido coisas boas pra gente. Tá sendo um final de ano muito bom, né, Marisa? Sim, tá sendo muito agradável. Também a gente recebeu mais um Pix misterioso, que foi da Adriele Teixeira. Muito obrigada, de verdade. Vocês não têm noção quanto que isso ajuda a gente a manter esse podcast, que é uma coisa que eu e o Thiago, a gente ama fazer. Sim, mas tem os gastos e também a gente não pode esquecer da Laís Dregues, que ela apoiou a gente pela plataforma Orelo. Ela foi uma apoiadora de R$5. Tem como você apoiar o seu criador de conteúdo preferido. Então, ela foi lá e apoiou. E lembrando que cada vez que você ouve a gente pelo Orelo, a gente ganha monetização com isso. E isso ajuda o podcast. Então, se você quiser nos ouvir pelo Orelo, tem essa oportunidade. E todos os outros agregadores. A gente está na Amazon Music, na Deezer, Spotify, Castbox. Tudo que você imaginar, a gente tá lá. A gente em breve vai estar colocando no YouTube também, que o pessoal me pergunta muito sobre isso. Eu e o Thiago, a gente já tá conversando sobre isso, né? Que a gente quer fazer alguma coisinha melhor lá pro YouTube. Só que lembrando, né, gente, que cada vez que vocês dão um play na gente lá no Orelo, vocês ajudam a gente financeiramente. E se vocês querem ajudar a gente a fazer esse final de ano ser melhor ainda, vocês podem mandar um Pix pra gente pro e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. É um e-mail bem grande, é tudo junto, contato apenasumpodcast@gmail.com. Ou então apoiar a gente pelo
pelo Apoia-se, que caso você tenha alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente lá na nossa página do Instagram que a gente te ajuda a entender como é que funciona o Apoia-se. E sigam a gente aí no Spotify, sigam a gente também lá na nossa página do Insta. E divulga a gente pros amigos. Sim, a gente viu que uma das coisas mais efetivas foi a divulgação. A gente está tendo muito mais audiência agora por causa das divulgações nessas postagens do Spotify. Então, galera, vocês são o nosso bem mais valioso e vocês expandindo a palavra do Apenas um Podcast para os seus amigos ajuda bastante. Uma coisa de mim, uma vontade, eu não sei que vontade, era uma vontade de alguma coisa. E eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. Um rosto normal, uma voz normal, que escondem um matador em série. No programa de hoje, o criminoso que parou o país. Francisco de Assis Pereira, o motoboy, o maníaco do parque. Bom, mas agora eu acho que a gente já falou demais, então a gente pode começar pelo que o Thiago chamou de o Ted Bundy brasileiro, que seria o caso do maníaco do parque. Vocês não têm noção há quanto tempo que a gente tá tentando fazer esse podcast e não saía, né, Thiago? Ai, eu fiquei gripado e aí a gente ficava tentando e não dava, mas agora a gente fez, vai ficar legal, eu tenho certeza. Vai ter muitos áudios da Rede Nacional de Televisão. Tem várias coisas interessantes nesse caso. A gente vai falar sobre o maníaco em si, a gente vai falar um pouco das tretas que ele teve com outro serial killer, né, Marisa? O famoso Pedrinho ex-matador com Jesus. Então, as tretas que ele teve e também uma coisa que eu fui descobrir que eu achei bem curioso nesse caso é que o caso do maníaco do parque ficou muito mais famoso depois que acabou a Copa de 1998, a Copa do Mundo de futebol. No Brasil, se tem Copa do Mundo, só começa depois da Copa o ano, as notícias, depois do Carnaval. Então tinha coisas mais importantes acontecendo, né? Exatamente, pra gente ver as prioridades do brasileirinho. Então vamos lá, né? O maníaco do parque, obviamente, isso não era o nome dele. Ele nasce como Francisco de Assis Pereira no dia 29 de novembro de 1967, em São Paulo, capital. A gente já vai adiantar que o maluco ainda tá vivo, ele tá com 53 anos de idade. E Thiago, o que você pode me dizer como é que foi a infância dele? Ele teve uma infância boa? Já vou avisando que a infância dele não foi nada boa. E desde o começo, ele, digamos, já são analisados depois, muito tempo depois, 3 fatores cruciais que dizem. O primeiro fator crucial foi que ele foi molestado por uma tia materna e ele começou a ter uma fixação muito grande por seios nessa fase. Então, isso é uma coisa que a tia nega. A tia negou veementemente em vários jornais, em várias revistas. Também os pais dele chegaram a negar isso, mas é uma coisa que ele fala, que ele foi molestado. Outro ponto chave disso tudo foi que o pai do Francisco trabalhava num matadouro, né, Marisa? E como é que ele via isso? Como é que ele via o pai trabalhando? Bom, pelo que eu sei, era uma coisa que era meio que parte do cotidiano dele, ver esses bois sendo mortos e, tipo, praticamente, se eu não me engano, ficava muito próximo da casa dele. Então, meio que era uma coisa normal da vida dele ver esses animais sendo abatidos. E, de acordo com uma análise que eu vi de um psiquiatra chamado Paulo Argratti Vasquez, isso é uma coisa que afeta muito uma pessoa que é muito nova. Ver esses animais sendo abatidos pode gerar um trauma muito grande na infância. Sim, e pelo que eu vi, eu pesquisei muito matérias da época e tem uma matéria em específico que fala sobre esse abate, como esse abate era muito cruel e como ele via isso e como aquilo marcou. Tanto que um dos principais repórteres do Maníaco do Parque é o Marcelo Rezende, que ele vai fazer várias entrevistas. Ele vai fazer entrevistas quando ele tá na Globo e depois quando ele tá na Record. Em uma das entrevistas ele pergunta pro Maníaco do Parque como é que ele via isso, e ele mostra de que como os bois caíam para frente
frente, como eles ficavam com o olhar vazio. Então, ele era exposto a isso desde muito, muito cedo. Bom, apesar desses fatos marcantes na infância dele, uma coisa que a gente sabe é que ele era muito simpático. Apesar disso, desde sempre ele tinha uma boa lábia e ele era muito ativo dentro dos esportes. Ele participava da patinação. Então, desde muito cedo, ele participava desses grupos de patinação e também desses campeonatos. E existe uma história de que certa vez ele acabou se envolvendo sexualmente com uma colega do esporte e durante a relação sexual essa colega teria meio que mordido o órgão genital dele. Alguma coisa aconteceu que acabou machucando o órgão genital e isso foi uma coisa que marcou bastante ele, porque de acordo com o que parece, meio que foi uma dor assim que ele sentiu meio que pra sempre no órgão. Sim, inclusive até uma das ex-companheiras dele falou sobre isso e foi bem crucial porque as vítimas dele, as sobreviventes, né, disseram que o indivíduo tinha essas dores, então foi um dos pontos chaves o depoimento de uma das ex-mulheres dele. E outra coisa que eu descobri nas pesquisas foi que ele participava de vários esportes, tinha ganhado medalha em patinação, mas que ele sofreu um acidente na patinação e ele teve quase o tímpano perfurado. Com isso, ele teve que fazer uma cirurgia e essa cirurgia causou uma reprovação dele na escola. Então a vida dele já não era muito fácil, o pai era meio andarilho também, como a gente sabe, várias dessas casas desestruturadas, o pai vai em vários empregos para tentar sobreviver e ele também acabou reprovando e muitas pessoas começam a especular, será que isso não pode ser uma das coisas que levou ele a ter essa psique de assassino? A gente não vai saber, mas foi uma das coisas que me marcou bastante na hora da pesquisa, esse acidente dele que causou até reprovação escolar. Então já em 95 o Francisco ele é preso por ter forçado uma mulher a entrar num prédio em construção e claramente ele tentou forçar alguma relação com ela, ela consegue escapar, fala para a polícia vai investigar, chega até ele, mas eles não têm muitas provas, não tem muitas testemunhas, como ele não tinha ficha corrida, eles acabam liberando ele porque eles não têm prova para acusar eles e ele também não tem um passado pregresso para poder incriminá-lo, então ele acaba sendo liberado dessa primeira ocorrência. Já na fase adulta, de acordo com ele mesmo, ele acabou tendo experiências homossexuais forçadas por alguns dos seus chefes, ou seja, ele foi abusado sexualmente por alguns homens, isso foi uma coisa que ele relata, e aos 30 anos ele começa a trabalhar como motoboy, né, que vai ser justamente por causa dessa profissão, né, que ele vai ficar meio conhecido por trabalhar de moto e por aí vai. E esse lugar que ele trabalhava era próximo da estação Jabaquara, que é um metrô que tem lá em São Paulo. Sim, outra coisa que também achei muito interessante é que ele largou a escola e ao largar a escola ele meio que fez um supletivo para poder entrar no exército. E ele entrou no exército, só que foram pegar as fichas do exército dele e ele tinha muitas punições disciplinares. Então ele não era um bom militar, já começa por aí. E tem que ter essa estadia do exército na vida do serial killer, né? Ai, sempre, né? Eu fico chocada com essa informação. O pessoal da minha live, o pessoal que me acompanha já até tem certas informações de casos criminais que eles já até esperam. Eu já falo, gente, como é que vocês acham que foi a infância deles? Foi horrível, sim. Adivinha pra onde ele foi? Pro exército, é isso mesmo. Então, umas coisas assim que a gente nem se surpreende mais. É o bingo do serial killer, né? Tem umas coisas que são muito... estão lá, né? Se a gente pesquisar muito, sempre tá lá. Mas diz que essa passagem no exército dele não foi nada lisonjeira e ele também não era muito habilidoso. Mas ele tinha uma lábia muito boa, né, Marisa? Ele conseguia atrair as meninas com a lábia dele. E qual que era a promessa que ele chegava a fazer para elas? Para que elas fossem com ele na moto, saíssem com ele andando... Então, às vezes, ele estacionava essa moto próximo de estações de metrô, onde, obviamente, passava várias pessoas. Então, ele se dizia que ele era um caça-talentos, ou seja, que ele trabalhava com uma agência de modelos e tal. E como ele era muito extrovertido, ele tinha essa habilidade, assim, de convencer as pessoas, as mulheres acabavam acreditando que ele, de fato, era um caçador de talentos, que elas tinham um potencial para ser modelo. Ele também oferecia ensaios fotográficos, falando que ele era fotógrafo. Outra coisa clássica também, né? Teve até um caso que eu contei lá no meu canal do YouTube,
YouTube que o serial killer fazia exatamente a mesma coisa, daí o pessoal falou, nossa, parece o maníaco do parque. Gente, ó, cuidado com esse tipo de coisa, de verdade. Até hoje, isso é uma treta de dar golpe financeiro, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de agência de modelo. Sim, ele sempre pegava meninas mais vulnerabilizadas, até pessoas que estavam meio pra baixo, sabe? Uma vibe Charles Manson. Sim, o Maníaco do Parque tem muito disso, sabe? De ter várias coisas. É por isso que ele ficou tão famoso. A mídia fez uma cobertura tão grande, porque é São Paulo, a cidade com mais população no Brasil, o estado com maior população. Então, ele faz várias coisas que a gente vê, tipo, nossa, isso é parecido com tal serial killer, isso é parecido com tal serial killer, porque aí tá uma das coisas chaves. Ele era metódico. O Maníaco do Parque não era um cara por impulso. Ele esperava, ele tinha aquela questão de esperar as vítimas, de escolher as vítimas. Ele não fazia tudo por impulso. Tem muito serial killer que é por impulso, né, Marisa? Mas a gente vê que o Maníaco do Parque é bem centradinho. Tanto, né, que falando dessa parte, né, dele persuadir as meninas, dele chegar nelas, tem uma das frases que ele diz, que eu acho que é a frase mais conhecida dele, em que ele diz: eu me aproximava das meninas como um leão se aproxima de uma presa. Eu era um canibal. Jogava tudo que eu podia para conquistá-las e levá-las ao parque, onde eu acabava matando, quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher, de comê-la, de fazê-la sentir dor. Eu pensava em mulher 24 horas por dia. Tem tanto esse lance, né, que ele mesmo fala, eu era um canibal, né, e tem muitos psiquiatras, assim, pessoas que analisaram o caso, que fala que realmente ele tinha meio que um certo flerte com o canibalismo, justamente porque ele mordia muitas vítimas, se eu não tô enganada, uma coisa bem Ted Bundy também, né, não tem como falar que não. Então, assim, ele realmente tinha esse lance também, assim, então, tipo, pode ter essa análise também. E tem a companheira que deu aquele depoimento também, foi importante por isso. Ela falava que ele era muito violento e ele sempre queria ter relações sexuais. Por mais que ele sentisse dor, ele era um homem violento e também sempre queria a questão do sexo. Então, lá por volta de 1998, começam a ter várias denúncias de violência sexual e começa a rolar uns desaparecimentos na Grande São Paulo. E o responsável era o Francisco. Mas onde apareceram os corpos e como essas vítimas foram aparecendo? Então, todas as vítimas, elas eram encontradas no mesmo local, que era o Parque do Estado, que é um parque, eu não conheço, né, porque eu só fui pra São Paulo uma vez, mas pelo que eu percebi, é um lugar que tem bastante mata atlântica, tem bastante área arborizada, e todos esses ataques, os corpos que eram encontrados, as vítimas que sobreviveram, todas elas relataram que esses ataques aconteciam justamente no Parque do Estado. E caso vocês não tenham percebido, vai ser justamente por isso que ele vai ficar conhecido como Maníaco do Parque. E também tem uma questão que ele era... Esse Parque do Estado é divisa de São Paulo e Diadema, e ele era de Santo André. Então ele pegou também aquela grande e conhecida divisa de estados. Esse Parque do Estado, para quem não sabe, é um parque grande, bem grande, e eu acho que ele tem uns quase 5 quilômetros. Ele é um parque bem grande. Ele é muito utilizado para pesquisa, para turismo. Então ele é um parque bem importante da região. Isso chocou bastante as pessoas, porque começou a aparecer os corpos, e aí, depois que vieram 2 pessoas denunciar, acho que 2 ou 3 pessoas denunciaram, os policiais ligaram isso, e eles notaram que os corpos tinham muito um padrão bem comum, bem similar entre eles, né? Sim, né, a questão dos joelhos, né? Sim, você poderia explicar isso um pouco, Marisa? Pelo que a gente conseguiu perceber, 7 corpos foram encontrados nesse parque entre os meses de agosto e janeiro. E todos eles estavam meio que de joelhos. E isso é uma coisa que faz muito sentido de acordo com algumas análises psicológicas que a gente encontrou, porque justamente os corpos estavam de joelhos para fazer uma referência aos bois que ele vinha matar nos matadouros, porque eles morriam e caíam exatamente dessa forma, de joelhos. Sim, inclusive na reportagem do Marcelo Rezende tem essa mesma cena. O Marcelo pergunta como é que era Francisco, e ele mostra, ele cai de joelhos, assim, ele tá e ele cai de joelhos, e é como as vítimas deles estavam, sabe? Ele pergunta de como era o matadouro e ele faz isso. Eu vou te dizer que essa parte é bem sinistra. Nossa, estudando sobre o caso, sabendo sobre as coisas que aconteceram, essa parte é uma parte bem intensa, assim, que você vê e fica tipo... E o modus operandi dele, além de
levar as meninas pro parque, agredir elas, estuprar elas, ele sempre levava numa pochete, que é coisa muito dos anos 80, anos 90, né? Ele levava dentro dessa pochete uma corda de varal, e aí ele asfixiava as vítimas com essa corda. E como se dá a captura do maníaco do parque, Marisa? Então, né, como a gente mencionou antes, algumas mulheres conseguem, felizmente, sobreviver, né? E com base no depoimento dessas 3 mulheres, foi feito um retrato falado, que, na minha opinião, é um dos retratos falados mais parecidos que eu já vi, porque a gente tem cada retrato falado horroroso. Eu achei que o do maníaco do parque, assim, dava pra reconhecer, até porque ele tinha uma cicatriz no rosto, e essa cicatriz foi evidenciada no retrato falado. E os 3 retratos falados mostraram isso, né? Eles foram muito parecidos entre si. Sim, e esse retrato falado começou a ser espalhado pela cidade de São Paulo, e por conta disso houve um telefonema anônimo aonde informava as autoridades que esse cara, o tal do maníaco do parque, trabalhava em uma empresa de transporte no Brás, que é um bairro que tem lá em São Paulo. Também teve uma mulher que ela viu essa abordagem desse suposto caça-talentos e que ele abordava para querer essas sessões de fotos, e o maníaco do parque também, o Francisco, era muito, digamos, inteligente, porque ele queria dar um ar de confiabilidade para o que ele estava falando. Ele também tinha cartões de, como se ele fosse um caça-talentos normal. E essa mulher ficou um pouco intrigada com isso, pegou um cartão, e quando ela viu que estavam rolando essas notícias de mortes de mulheres no Parque do Estado, ela também foi para a polícia, ela também fez uma denúncia. Então, com isso, foi se avolumando as evidências para a polícia, né? Sim, ela foi muito esperta. Sim, muito esperta. Tanto que teve, eu acho que uma prima da vítima que reconheceu a voz dele por causa de um material que tinha sobre ele patinando. Então, tinham algumas evidências sobre ele, e o cerco foi muito fácil, assim. Digamos, as evidências foram fáceis. Chegar até ele foi outros 500, né, Marisa? Exatamente. A polícia chega nessa empresa de transporte no dia 15 de julho de 1998. E lá os policiais acabaram descobrindo que o maníaco do parque trabalhava lá como motoboy, só que ele já havia desaparecido do local 3 dias antes. Só que lá eles tinham meio que espécie de armários, assim, para eles guardarem as coisas, e lá eles acabaram encontrando o documento de uma das vítimas. Era uma identidade parcialmente danificada de uma das vítimas, que é a Selma. Eles vão tentar ver quem é o Francisco, sabe? Além de todas as denúncias, eles vão atrás do histórico do Francisco. E eles descobrem um desaparecimento que está no nome dele, que foi registrado, que o pai da vítima registrou, falou que ele era o namorado dela e que tinha algumas suspeitas sobre o Francisco. E o nome dessa menina é Isadora Frankel. Ela estava desaparecida desde fevereiro. E como é que a polícia vai chegar até o Francisco? Ele foi rastreado por causa dos cheques que ele compensou da vítima. Bom, eu sei que tem muita gente nova e nunca deve ter visto um cheque na vida. Como funcionava um cheque? Basicamente você preenchia uma folhinha, um talão que você preenchia com as informações, com o dinheiro, e aí você entregava para alguém. Essa pessoa recolhia o nome de quem entregou esse cheque, podia ser o responsável ou outra pessoa. E aí o que o Francisco faz com esses cheques? Ele quita umas dívidas que ele tem em um restaurante lá, que ele fazia fiado, ele quita e também compra uns equipamentos de motoboy. E quando a polícia chega para perguntar onde é que tá a Isadora, ele faz uma de perdido, fala que não sabe, fala que ele não via ela há muito tempo e que ela tinha ido pra praia e que ele não tinha mais contato com ela. E essa é uma das coisas que vai me irritar no caso. O maníaco do parque desdenha muito da Isadora. Ela é provavelmente uma vítima dele. Eu acho que é até quase confirmado que ela é uma vítima dele. Mas a mídia vai tratar ela muito como a namorada dele. E eu fico pensando como o pai dessa menina deve ter sofrido muito, tendo o nome dela associado ao maníaco do parque, sabe? Porque ela não era namorada dele. Eu acho que eles tiveram alguma relação, mas não sei se chegaram a ter uma relação de namoro. E o maníaco do parque, sempre quando podia, ele desdenhava da Isadora, tirava sarro. Então eu fico pensando que deve ser muito difícil para a família ter essa exposição, as pessoas querendo saber. Então foi uma das coisas que me revoltou bastante nesse caso.
Além disso, a polícia encontra algumas outras coisas nesse armário, né, que ficava lá na empresa. Eles encontraram um recorte de um jornal onde havia o retrato falado do maníaco do parque e também um bilhete onde dizia: me desculpe, mas tem que ser assim. Obrigada por tudo, até um dia. Então, no dia 4 de agosto de 98, acaba a caçada ao Francisco de Assis Pereira. 23 dias depois. 23 dias depois. E vamos para a parte chocante. O maníaco do parque, ele é encontrado no Rio Grande do Sul, em Itaqui. E ele fez um caminho muito longo para chegar lá. Ele, acho que foi para Argentina, ele atravessou fronteira, depois ele foi para o Paraguai e tal. E você vai pensar, não, o Francisco fez uma identidade falsa. Não, ele fez com a identidade original dele mesmo. Meu Deus. Para vocês verem como não tinha uma inteligência integrada para saber sobre isso. O cara passou nas fronteiras numa boa com a identidade original. O que acontece? Ele vai se hospedar com alguns pescadores que deram abrigo para ele. E diz que ele, digamos, tinha uma rotina bem normal. Ele ajudava os pescadores, ele ia para a igreja. Só que os pescadores começaram a achar meio estranho umas coisas que o Francisco fazia com as mulheres deles, uns olhares meio horripilantes, uns olhares que eles ficaram com uma pulguinha atrás da orelha. Eles foram inteligentes, né, Marisa? Isso se chama, sabe o quê? O que é? Fofoca. Exatamente. Que a pessoa que é fofoqueira, ela percebe o que acontece ao seu redor. Foi a mesma coisa que eu disse no caso da Mary Ann Cotton. A pessoa fica ligada. Porque aqui no Brasil, eu percebo que os casos criminais não duram tanto tempo quanto no exterior. Porque aqui sempre vai ter alguém que vai reparar na vida da outra pessoa, sabe? Então, eles foram muito espertos e foi um desses pescadores que acabou denunciando ele. Sim, tanto que quando eles vão mexer nos pertences do Francisco, eles ficam um pouco chocados, porque ele tava com a identidade dele original, assim. Então, poucos dias depois eles fazem a denúncia, a polícia vai, prende ele, e aí, minha gente, o frenesi midiático tá posto. Já tinha acabado a Copa. Já tinha acabado a Copa. E também tem uma das questões que, pesquisando sobre esse caso, é bem absurda. Que a confissão do maníaco do parque vai sair antes numa revista do que na própria polícia, né? Sim, isso é bem emblemático até pra época. E qual foi essa revista? Era a revista Veja. Só que a Veja, gente, não sei agora não tem uma importância tão grande, mas a revista Veja, até sei lá, no meu ensino médio, acho que até no seu ensino médio, a Veja era uma revista muito importante, era carteirinha carimbada nos vestibulares, né, Marisa? Sim. E de uma forma bem peculiar eles conseguem a entrevista. Um jornalista ele consegue um acesso ao Francisco, a qual ele confessa tudo pro repórter. E a partir disso já estava se criando um frenesi, mas a partir disso, digamos, ele não tinha nem confessado para a polícia, mas ele tinha confessado em uma capa que vira emblemática de exclusivo. Veja. Francisco de Assis Pereira, o suspeito de ser o maníaco do parque, diz que matou 9 mulheres. Em letras garrafais tem "Fui eu" e a foto dele. Então essa é uma das questões que vai transformar o caso num caso nacional e até com repercussões mundiais sobre ele, né? Uma dos sobreviventes do maníaco do parque, uma das meninas que eu chamava Pitucha, teve muita sorte. Ela foi estrangulada por ele jogou ela numa vala comum e como ele já tinha acreditado que ela tinha sido morta, ela foi embora e inclusive ela chegou a levar a polícia nos locais e a vala era bem parecida com as outras vítimas. Então isso é bem chocante, né, Marisa? Foi bem emblemático isso tudo. O caso dele tem essas questões de a mídia tá muito presente e várias pessoas dizem que ele quis fazer isso, né? Ele quis dar esse depoimento, ele quis ser famoso. Sim, tem. Vocês conseguem achar no YouTube diversas entrevistas com ele. Ele era bastante fofoqueiro e adorava falar com a imprensa, né? É que você sabe, né, gente? A maioria dos serial killers, assim, eles gostam, assim, de toda essa fama. mídia em cima deles, de serem, tipo, meio que famosos por conta dos crimes que eles cometeram, assim. Tanto que aconteceu uma coisa, assim, né, que foi as cartas que ele recebia de mulheres, né, que não foram poucas. Acredita-se que ele recebeu 10 mil cartas, né? Foi uma quantidade absurda, tipo, acho que só no primeiro ano foi mais de 1000 cartas de amor pra ele, sabe? Então é por isso que eu falo que tem
um quesinho de Ted Bundy nesse caso, de que as pessoas sabem o crime que aconteceu, toda a mídia fala sobre isso, mas várias mulheres vão atrás, sabe? Tipo, vão atrás. Eu até descobri que isso tem um nome, essa questão de gostar de um serial killer. Chama hibristofilia, retirada da Wikipédia aqui. Hibristofilia é uma parafilia em que a excitação sexual, facilitação e obtenção de orgasmos são sensíveis e dependem de estar com um parceiro conhecido por ter cometido um crime, como estupro, assassinato, assalto ou mão armada. Então, digamos, existe até um nome para isso, porque é uma coisa que acontece bastante. Tipo, se fosse só um caso isolado, mas não é, né, Marisa? Vários casos vai rolar isso. E é como a gente fala, é absurdo, né? Porque, tipo, se fossem essas mulheres lá, elas não seriam poupadas, desculpa, né? Sim, é muito curioso também, né, pensar que, acho que se eu não me engano aconteceu com o Francisco, né, mas eles se casam, assim, tipo, eu fico muito curiosa pra entender na cabeça deles mesmo, assim, tipo, qual que é a diferença delas pras vítimas, sabe, porque teve serial killer que era casado mesmo, assim, casado e matava mulheres, só uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, pra poder entender qual que era a diferença que eles viam na cabeça. Eu acho que talvez seja pra ter uma família, assim, disfarçar perante a sociedade, mas eu acho isso muito curioso. E outra coisa que eu acho curiosa sobre o Maníaco do Parque é que ele era muito religioso, acreditem vocês ou não. Ele rezava meio que pedindo para que esses impulsos assassinos dentro dele sumissem, né? Ele pedia, assim, o terço, ele ficava rezando, só que não dava certo de acordo com ele. Sim, e outras coisas que diziam que ele tinha um instinto assassino, que ele tinha, vamos lá, um demônio dentro dele, que não era ele que fazia isso, era um demônio. E quanto mais ele matava, mais esse demônio se alimentava e queria matar mais. Então, ele também tem essa questão de, tipo, querer matar mais e mais e mais. Ele meio que nunca se responsabilizar por aquilo. Parecia que ele tinha uma dupla personalidade, sabe? A personalidade que é o mal e a personalidade dele que é o bem. Esse conflito bem e mal que rola na mente de alguns serial killers. Então, para um maníaco, é muito incrível, né, Marisa? Para o Maníaco do Parque confessar para um jornalista foi rapidinho, mas para confessar para os policiais, ele tem 72 horas de interrogatório para que o Maníaco do Parque confirme que ele matou 10 mulheres. E uma coisa importante é que o número de vítimas é uma coisa muito incerta, né? Porque cada hora ele falava um número diferente. Pra TV ele falava um, pra polícia ele falava outro, aí pra outro canal ele falava um outro número de vítimas. Então é até meio difícil a gente trazer aqui pra vocês sobre essas vítimas, porque é uma coisa meio confusa, é até difícil de encontrar na internet. Não é que nem os casos gringos, assim, que a gente consegue achar sobre todas as vítimas. Sobre o do Maníaco do Parque, pelo menos quando eu procurei, eu não consegui achar quase nada. Tem se eu não me engano, são 5 vítimas confirmadas, que daí ele vai ter as primeiras acusações, né? Que ele, eu acho que pega 121 anos. Isso de vítimas, a gente tá falando de vítimas que infelizmente faleceram. Isso fora as outras que foram estupradas ou que sofreram tentativas de estupro, mas acabaram sobrevivendo. Isso, tanto que ele é processado por vários delitos, digamos assim. Ele tem essas 5 vítimas fatais que foram identificadas. Se eu não me engano, 3 foram identificadas e 2 até hoje não foram identificadas. Eu acho isso tão triste. Nossa, eu acho muito triste. Tipo, a gente tem tecnologia e expertise agora pra fazer uma coisa de DNA, sabe, gente? E é aquilo. Em vários casos acontece isso. Tipo, no caso do Gacy, eu acho que há uns 2-3 meses atrás foi identificado um dos meninos, né? Então, tipo, existe, só falta vontade de identificar, e eu acho importante, eu acho que é respeitoso para as famílias, sabe? E pra vítima também, né? Tipo, parece que simplesmente foi uma história que foi apagada, né? É como um indigente, sabe? Tipo, não se sabe nada da história e aquilo, sei lá, desumaniza a pessoa, né? Tipo, aquilo não é mais um ser humano, é apenas uma coisa que algum dia foi viva. Eu acho bem triste. Então, Marisa, vamos pra questão da rebelião da Casa de Custódia de Taubaté em dezembro de 2000? Bom, eu não estou sabendo dessa treta, você me contou meio por cima e eu estou curiosa para saber sobre essa rebelião aí. Então vamos a esse crossover, esse cruzamento entre Maníaco do Parque e Pedrinho Matador. Ex-matador. Desculpa, ex-matador.
Ai, meu Deus. Então, vamos lá. No dia 17 de dezembro de 2000, na festa de Natal do presídio, o grupo do PCC ele toma o controle da casa de custódia. Mas o que é o PCC? Explica aí pro pessoal que não sabe. Primeiro Comando da Capital. É uma facção criminosa muito conhecida em São Paulo. Eu acho que ela é de São Paulo e o Comando Vermelho é do Rio. E eu vou ser bem sincero que essa parte de facções criminosas eu não sou muito, mas o PCC é muito conhecido. Então é o primeiro Comando da Capital. E aí esses presos eles transformam a área rebelada em uma área de lazer. Eles distribuem comida, eles ficam com as mulheres que estavam no presídio, porque era dia de visita. A rebelião tem muito sangue envolvido, tem 9 vítimas. 3 delas têm a cabeça decepadas e usadas como bola de futebol. Então, digamos que isso pega muito mal na mídia. E o Francisco Assis Pereira, que era o maníaco do parque, ele foi confirmado como uma das vítimas da rebelião da Casa de Custódia de Taubaté. É uma das coisas que vira um frenesi, porque já pense, gente, pessoas decepadas e o maníaco do parque morto na rebelião. Então, porque ele não era uma pessoa querida no presídio, ele era muito odiado por todos os detentos, porque querendo ou não, você pode ser criminoso, mas tem criminoso que tem irmão, irmã, então gera meio que uma comoção. É difícil de explicar? É difícil de explicar uma coisa dessa, mas rola meio que essa comoção. É confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porém, horas depois, a própria Secretaria da Penitenciária desmente, fala, não, ele não foi morto. Aí o Pedrinho Matador ele fica numa ala separada dele e ele também dá um depoimento pro mesmo Marcelo Rezende, falando que ele queria matar, que ele odiava o Francisco e que ele queria matar o Francisco. Tem um monte aqui pra ser morto, inclusive aquele que chegou esses dias lá, não posso ver ele de longe aqui, me dá mó nojo, ó. Aquele estuprador que matou a mulher lá no Maníaco do Parque lá, dá nojo quando eu vejo esse cara. Esse cara estraga a gente, rapaz. Agora para um dia para ir embora eu acabo com um desgraça desse aí. Então, para vocês terem uma ideia, o Francisco ele tem que ser separado. Ele sempre ficava isolado de todos os outros presos, porque senão ele ia morrer na cadeia, porque ele era odiado por todos os presos. O Pedrinho, ele fica nesse jogo. E o Marcelo Rezende, que não é burro nem nada, consegue a mídia pra ele, né? Tipo, isso cai bem no Jornal da Record. Então, ele mostrava o Pedrinho querendo falar que ia matar ele. O maníaco do parque também retruca. Então, fica nessas coisas. E vamos lá. E por que o maníaco do parque se safa nisso tudo? É uma das coisas que eu acho bem inacreditável. Digamos, a campanha de marketing do PCC pensou adiante. Como eu posso dizer? O PCC sabia que o maníaco do parque, o Francisco, era muito famoso. E eles temiam que se caso o Francisco morresse, toda a mídia ia virar sobre a morte do maníaco do parque e não sobre as reivindicações deles na cadeia. Então, acaba que ele tem muita sorte que o PCC decide não matar ele. Ele diz que não foi um consenso, assim, não foi uma coisa muito planejada, mas eles pensam, cara, se a gente matar esse maluco aqui, ele é muito famoso, vai virar a parte principal das matérias e a gente vai virar uma nota de rodapé. Mesmo que tenha tido 9 mortos, eles ainda achavam que a imprensa não ia dar importância para as reivindicações dele, e há relatos que ele teria ficado abraçado com a Bíblia o tempo inteiro e ele chegou a ser julgado num tribunal paralelo como culpado, mas ele se safou por causa dessa questão midiática. E o Pedrinho também não vai, digamos, ficar tranquilo nessa rebelião. Ele só se safa nisso tudo porque ele cumpria a tarefa de limpeza no pavilhão. Então, assim, ele virou um garoto de recados dentro da cadeia e ele acabou sendo poupado pelos integrantes do PCC, porque ele também tinha alguns enroscos com algumas pessoas da cadeia. Então, com o fim da rebelião, os líderes do PCC eles foram transferidos. O maníaco do parque também é transferido para outra prisão e eles vão para prisões de segurança máxima. E eu não sei se o maníaco vai, mas eles são transferidos. Então, essa questão da casa de custódia de Taubaté é bem hollywoodiana, né? Por assim dizer, Marisa. Uhum. Tipo, o Pedrinho, ele
diz que ele se safou por causa disso, porque ele era um garoto de recados, porque ele tinha muitos odiados. E eu, assim, não vou falar, eu concordo com o PCC, mas eu acho que é uma ideia bem válida, que se eles tivessem matado, teria virado apenas sobre o maníaco do parque. Acho que a mídia não ia dar muita importância para eles ou para as reivindicações deles, né? Sim, acho que faz muito sentido pensar por esse lado, assim, porque realmente esse caso do maníaco do parque, ele é muito conhecido, tanto que qualquer coisinha que sai sobre o maníaco do parque já tá pra todo lugar até hoje. Sim. E na cadeia, o maníaco do parque, ele vai se casar. Ele se casou com uma senhora de 60 anos de idade, bem mais velha do que ele. Casa com uma pessoa bem mais velha. E ele está previsto para ser liberado em 2028. Hoje ele cumpre pena em uma penitenciária para crimes sexuais em Itaí, São Paulo. Ele passa a maior parte do tempo sozinho, né? Ele pratica bordado de tapetes e de toalhas de banheiro. E eu acho engraçado quando você pesquisa qualquer coisa sobre o maníaco do parque hoje em dia, todas as matérias falam, porque ele tá obeso agora. Tipo, tá bom, não era uma informação muito relevante, mas obrigada. Exatamente, não é nada relevante. E eu vou aqui pegar, calma aí, que eu vou pegar um manual de diagnósticos e estatísticas de transtornos mentais que eu tenho, que era da minha namorada, e eu pedi pra ela trazer pra nossa casa, porque ele tem um transtorno de personalidade, digamos assim. Então, o maníaco do parque, ele tem um transtorno de personalidade antissocial, que é um padrão que ele não se encaixa na sociedade. Ele foi, digamos, clinicamente diagnosticado como transtorno de personalidade antissocial. Então, mais ou menos, o que tem a ver esse transtorno? Ele afeta muito as funções de percepção na sociedade. Uma das principais coisas que tem aqui é que eles têm muita dificuldade em entender a cultura com a qual eles estão envolvidos e a seguir as regras disso tudo, né? Tanto que tem alguns especialistas, assim, que eu vi, não são todos, tá, gente? Acho que é uma coisa, assim, que é meio dividida. Alguns especialistas dizem até que, inclusive, esse transtorno é a mesma coisa que psicopatia, só que alguns discordam. Então, a gente também não pode afirmar, mas tem essa coisa que fala que é só uma diferença de nomenclatura, assim, então tem esse lance. E eu vou até pesquisar, mas acho que maníaco é tipo uma outra condição. Mas é que aqui no Brasil o pessoal adora usar maníaco, né? É maníaco da cruz, maníaco do parque, tem um outro maníaco, maníaco da bicicleta, maníaco de não sei o quê. O pessoal gosta aqui de usar a palavra maníaco. O que dizem que eu sou louco? Eu não sou louco. Um louco escreve, um louco fala, um louco anda tão bem de patins, um louco serve à pátria, um louco sabe andar de moto, mas o que eu posso dizer é que alguma coisa tem dentro de mim. Ruim. Horripilante. Então, né, como o Thiago disse, tá previsto que talvez ele seja solto em 2028, só que é muito interessante porque eu encontrei alguns psiquiatras falando que ele não tem condição psicológica de ser solto. E, tipo, alguns acham que ele pode, assim, continuar tendo as mesmas atitudes, outros acham que não, mas que psicologicamente falando ele não estaria preparado e nem recuperado para poder voltar a viver em sociedade. Mas é bem provável que em 2028 ele seja solto mesmo. Eu acho que ele vai cair num manicômio judiciário. Eu já expliquei aqui no podcast o que é um manicômio judiciário. Dá uma olhada lá no nosso episódio do Vampiro de Niterói. Eu falo sobre isso e eu acho que o que vai acontecer com ele é que os psicólogos não vão aprovar, ele não vai estar apto para sair, porque por mais que ele tenha cumprido os 30 anos de prisão, acho muito difícil ele passar. A pressão popular vai ser muito grande em cima disso e eu acho, sinceramente, que ele não tem condição de ficar em liberdade, né? E, gente, a gente entra naquelas questões também, né, de tipo, pessoas que são a favor ou não da prisão perpétua, né, tipo em casos, quando a gente fala desses casos extremos, né, tem toda essa questão assim, será que é justo ou não, tem toda essa questão também, mas vamos ter que esperar até 2028 pra ver o que vai acontecer. Se vocês perguntassem pra mim, eu diria que ele vai ir pro manicômio judiciário e vai ficar o resto da vida lá. Bom, agora acho que tá na hora dos momentos 5 centavos. Momento 5 centavos! 5 centavos! Quer começar, Marisa? Acho que você pode começar, você que foi o dono desse podcast. Todos somos donos do podcast, Marisa, eu e você. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre esse caso, sobre a minha percepção desse caso. Hoje, inclusive, eu postei uma foto do maníaco do parque que aparece no Fantástico.
para vocês devem saber o que é o Fantástico, mas é o jornal de domingo mais popular da televisão brasileira e que tem uma influência nacional. E me irritou muito a semiótica disso tudo, a estética da foto, porque ele aparece, se vocês verem, é ele, e aí bem no olho tem como se fosse um feixe de luz, assim, pra dar aquele ar de, sabe, terror, de, sei lá, maníaco, olha como ele é obsessivo, e já não dá, é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas é muito, eu acho muito canalha por parte da mídia fazer isso, porque aí você transforma uma pessoa num monstro e você constrói essa questão do monstro, de como ele é horrível, e no final das contas a gente esquece que esse cara é um ser humano. Tipo, por mais que você fale, as atitudes dele são monstruosas, ok, são monstruosas, ele é um criminoso, cometeu vários crimes hediondos, mas a gente não pode esquecer que esse cara é um ser humano e cometeu coisas terríveis. E botar em termos de monstrificar essa pessoa não ajuda no debate público, sabe? Não contribui para as pessoas tentarem ter um debate sadio sobre isso, sobre, tipo, qual é a importância da mídia, do jornalismo para resolução de casos criminais. A gente viu esse ano o caso do Lázaro, né? Acho que é um bom exemplo, porque isso todo mundo viveu e viu o que a mídia fez, né? A mídia brasileira, eles gostam muito de, né, chamar uma atenção assim e até aumentar a história, né? Sim, e nossa, o que eu vi, nossa gente, o que eu perdi de vídeo, vendo o cara do, sei lá, do Cidade Alerta de 1900, sei lá, vai bolinha, falando, esse cara é um canalha, sabe, fazendo o maior drama e, tipo assim, não é drama, mas fazendo a maior espetacularização pra chamar atenção pro caso. E não é porque o cara se importa, é simplesmente pra manter a audiência, né, que esses caras desse tipo de programa fazem, né? Sim, e aí a gente perde debates importantes sobre segurança pública. Tipo, cara, o Parque do Estado é um parque onde tem pesquisa, onde tem turismo, onde, se não me engano, tem até um zoológico dentro do parque. Então é uma área de lazer. E, cara, é responsabilidade da segurança pública zelar pela saúde dos cidadãos. E, sabe, você não vê esse debate da segurança pública. Você vê o debate do, gente, ele tem que ter pena de morte ou não tem? Tá, mas e aí? Teve vítimas, o que a gente vai fazer para que isso não se repita? E em várias matérias que eu vi não tem isso, sabe? Isso é o que me frustra, isso é o que, digamos, lições não são aprendidas com isso tudo acontece, marca o país, medidas não são tomadas, e é muito frustrante. Pra mim é pesado e, essa questão da Veja pra mim é totalmente surreal, assim. Tipo, o veículo de mídia tem informação antes e ele confessar lá na mídia, ficar todo um alvoroço e na hora de confessar pra polícia ele demorar tudo isso. Tudo bem, gente, vão falar assim, tá, Thiago, mas você tá maluco? Eles precisam de relato, eles precisam de... Beleza, mas ele fez jogo duro na polícia, não foi uma coisa de tipo, ele confessou direto e falou, não, tiveram que saber como, e até hoje não se sabe quantas foram as vítimas, e isso é bem complicado. Então, você, Marisa, o que o seu coraçãozinho sente sobre isso? Sinceramente, acho que você já disse tudo. Acho que eu não tenho muito mais o que acrescentar do que você disse. Então é isso aí, galera. A gente tá um pouco enferrujado, mas dá uma chance pra gente, indica esse podcast. Ele ficou um podcast curtinho, mas vai ficar muito legal se vocês indicarem para seus amigos, e casos nacionais sempre são bem-vindos. E marca a gente no Instagram e comenta que caso nacional vocês queriam que a gente fale. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.